Cobertura máxima GGE e Guimbo. Fera, amanhã é o grande dia, a prova da UPE. E nesse primeiro dia você vai enfrentar uma prova de história. E o professor Bione vai dar as últimas dicas para você ficar preparado. Obrigado por ter vindo, professor. De nada, Diego. Olá, Fera GGE. É um prazer estar nessa parceria aqui do GGE com o Guimbo. E vamos para as últimas dicas, aquele momento final para coroar o ano inteiro de dedicação. Sobre uns assuntos, existem alguns assuntos que são bem previsíveis, que já foram abordados no Enem, mas como a elaboração das provas é uma elaboração que já aconteceu há um certo tempo, isso não interfere para que também sejam temas favoritos, de certa forma, para a prova da UPE amanhã. Em história geral, nunca é demais destacar a importância da Primeira Guerra Mundial, que completa agora 100 anos de seu início. E uma guerra que, se a gente está falando de 100 anos da origem, do início dela, é importante então a gente justamente destacar o papel do imperialismo para a formação dessa guerra, o papel do assassinato de Sarajevo, do atentado de Sarajevo, do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, muito mais como estopim de uma situação que já estava sendo construída há muito tempo. E claro, destacar os horrores dessa guerra que chocou bastante, o uso de armas como gás de mostarda, entre outras coisas, e a presença constante das trincheiras como grande símbolo dessas batalhas. Aquele lugar realmente terrível em todos os sentidos e que marcaram literalmente a construção da mentalidade do século XX. Sobre situação social, que é uma coisa que está crescendo mais em vestibulares, eu creio que a UPE vai seguir esse caminho, ainda que seja seu ano de saideira, no último ano. De certa forma, o social está sendo mais cobrado. E sempre merece destaque a questão da Revolução Industrial, que representa, de certa forma, uma piora da condição de vida dos trabalhadores. Temos um tema que em Recife, pelo menos, está de grande relevância, que é justamente a questão do planejamento urbano. E a Revolução Industrial é justamente um tema que contempla isso pela completa ausência de planejamento urbano dessas cidades industriais que foram criadas para atender essa demanda, desse aumento gigante mesmo de produção, de aumento de velocidade e tudo mais. Então é bom dar uma observadinha na questão da situação dos trabalhadores, da piora da relação de trabalho, da piora da situação da urbanização das cidades que são construídas de forma atropelada por causa dessa Revolução Industrial. Em história do Brasil, temos alguns temas prováveis também. Um tema que está sendo cobrado e explorado em todos os vestibulares agora é a questão da Comissão da Verdade, criada no governo Dilma, que é uma comissão que visa justamente investigar e esclarecer e dar o direito ao conhecimento da verdade dos crimes ocorridos durante a ditadura militar. Que é uma comissão que tem um fator investigativo, mas deve-se destacar não tem um caráter punitivo. Ou seja, o objetivo não é encontrar o criminoso e punir e prender um criminoso. O objetivo é o conhecimento, o acesso à verdade, mas sem esse caráter punitivo. Temos ainda os 50 anos do início do regime militar, do golpe de 64, que também é um tema bastante provável, ainda mais pelas crises democráticas que, de certa forma, a gente vive em alguns momentos agora em nossa história recente, e que, de certa forma, pode ser abordado justamente a origem, a ideia do combate ao João Goulart, da defesa do combate ao João Goulart, como a ideia de que ele levaria ao comunismo, e por outro lado, isso obviamente dos defensores do golpe, mas por outro lado também visões discordantes disso, que dizem que na verdade isso foi um combate da elite e a tentativa de reformas mais amplas, sociais, que ele buscou fazer. De certa forma, essa questão que a gente falou de uma crise democrática em alguns sentidos, ela pode nos levar às manifestações de junho de 2013, que é um assunto que ainda foi pouco explorado, deveria ter sido mais explorado, e que pode fazer uma tabelinha com a história geral, com as manifestações de 68 que aconteceram no mundo, que tem algumas questões em comum entre essas manifestações. Por exemplo, a ideia da multiplicidade de temas que são abordados nessas manifestações. Questões, por exemplo, em 68, que tivemos o feminismo, a luta pela igualdade racial, a luta por uma diminuição da desigualdade social, a luta pelo pacifismo, a gente está em pleno período da Guerra do Vietnã e dos horrores da Guerra do Vietnã, entre outras coisas. São temas diversos que convergem para uma ideia de tentativa de crescimento da sociedade civil e dos direitos humanos como um todo. Algo que podemos
observar também nas manifestações brasileiras, ainda que o tema seja difícil, o tema principal desse conjunto de manifestações seja difícil de esclarecer, a multiplicidade de requisições que foram feitas, de alvos de manifestações, nos levam sempre a questões sociais, a questões de aumento de direitos políticos, direitos sociais, uma questão de aumento de igualdade e combate à corrupção. De termos culturais, vale destacar o falecimento, infelizmente, o falecimento do Ariano Suassuna e fazer uma tabela disso com o movimento armorial criado por ele na década de 70. Um movimento armorial que tem como grande objetivo unir o erudito com a cultura popular nordestina. Ou seja, unir esses dois mundos que pareciam inconciliáveis e que o Ariano provou que podem ser, na verdade, harmônicos. Ainda que não tenha uma conotação política forte, é um movimento que é de uma riqueza extraordinária. Até uma dica final, talvez, seria ouvir alguma música do Quinteto Armorial, o grande símbolo no campo da música desse movimento armorial, uma forma de relaxar a cabeça e conhecer um pouquinho mais das características desse movimento. Ok, muito obrigado, professor, ótimas dicas. E Fera, não esquece de amanhã chegar cedo no local de prova, levar água, caneta azul ou preta, cartão informativo e um documento com foto. E acabou a prova, chegando em casa, dá uma passada aqui no site do Cobertura Máxima e confere todas as dicas da prova da segunda-feira. Boa prova e até a próxima. Boa prova.